Boa noite para você que está aqui no YouTube do Eleja-se, acompanhando esse evento durante a estreia. Nós estamos estreando esse vídeo agora. Para você que está assistindo o vídeo depois da estreia, aí pode ser boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, que eu não sei que horário você está assistindo. Eu vou logo pedir para você que está chegando aqui, aproveita esses primeiros momentos e manda o link desse vídeo para alguém que você quer que assista esse conteúdo com você, algum amigo seu que trabalha na área, alguém que está querendo trabalhar nessa área, que está interessado, alguém que vai se candidatar nas eleições de 2024 para vereador, para prefeito, alguém que já se candidatou, que está no exercício do cargo aí, que vai se recandidatar, né? Vai para reeleição no ano que vem. Então compartilha isso aqui para os seus amigos e comenta aqui. Você que está chegando agora, vai comentando aqui nos comentários dessa live a cidade onde você está. Me diz aí qual é a cidade onde você está, que é para a gente saber onde é que esse vídeo está chegando aí em todo o Brasil. Eu tenho certeza que tem gente de todo o Brasil acompanhando aqui. É um prazer estar iniciando esse projeto aqui com você, esse evento, o primeiro evento online 100% gratuito do Eleja-se. A gente que já fez vários eventos presenciais, eventos online, mas eventos online pagos, né? Eventos que você precisava se inscrever, pagar alguma coisa. Esse é o primeiro evento que a gente está fazendo, que é um evento 100% online, 100% gratuito, é a Jornada Marqueteiro Eleitoral. Nós vamos ter, ao longo desses próximos 3 dias, você que está vendo aqui no momento da estreia, nós estamos no dia 3 de outubro de 2023, então nós vamos nos encontrar também nos dias 4 e nos dias 5, né? Inclusive, eu quero avisar para você que aqui nos comentários durante a estreia, nesse período em que a gente está estreando o vídeo, eu e minha equipe, eu não estou aqui live, vou logo avisando para você, esse vídeo não é uma live, a gente gravou antes e a gente está estreando ele no dia 3 de outubro, às 8 da noite, mas eu tô aqui nos comentários junto com você e ao longo desse vídeo, aqui durante a estreia, eu vou mandar algumas mensagens, eu e minha equipe vamos mandar algumas mensagens aqui, inclusive vai ter brinde, vai ter presente para você que ficar aqui até o final da estreia. Você que está assistindo depois da estreia, pode ser, dá uma olhada aí nos comentários, que pode ser que o brinde sirva para você, mas é muito importante também para que você receba o brinde, você esteja no nosso grupo do WhatsApp. Então você que não está no grupo do WhatsApp, eu também vou mandar aqui o link para você participar do nosso grupo, onde eu estou mandando os links para os vídeos e estou te mandando também alguns conteúdos extras, né? Alguns conteúdos especiais. Então vamos lá, aqui, como eu já disse para você, vão ser 3 dias de evento. A cada dia eu vou trazer um conteúdo para você e aí eu preciso logo avisar para você que isso aqui, para ninguém dizer que não foi avisado, isso aqui é um lançamento, né? Como tem vários lançamentos em todas as áreas, então você está assistindo aqui um vídeo de um lançamento de um novo produto do Eleja-se. Nós vamos iniciar agora em outubro a formação Marqueteiro Eleitoral. E para lançar a formação, nós estamos fazendo esse evento ao vivo e gratuito. Então, no final aqui desses 3 dias, eu vou te fazer uma oferta, eu vou te convidar para participar da minha formação. É uma formação profissional. No final você vai ser certificado pelo Eleja-se para trabalhar aí nas campanhas da sua cidade, da sua região ou até de todo o Brasil, mas eu quero te avisar que não é porque isso aqui é um lançamento de um produto que eu não vou entregar muito. Você que me conhece já sabe que aqui no Eleja-se, qualquer live, qualquer oportunidade que a gente tem, eu me esforço para entregar muito conteúdo para você e hoje não vai ser diferente, muito pelo contrário. Então você fica de olho porque vai ter uma oferta no final, você que ficar até o final vai ter acesso inclusive a uma condição super especial.
para participar da nossa formação marqueteiro eleitoral, mas você que não está interessado, que não tem condições de fazer investimento agora, que está olhando aqui só para ter uma ideia do que é esse trabalho que a gente faz, você pode ter certeza que aqui vai ter muita entrega e só assistindo esse evento aqui você já vai conseguir agregar muito valor ao seu trabalho, seja como político, seja como profissional de comunicação e marketing. Um último aviso antes da gente ir para o conteúdo, eu preciso te dizer que depois aqui, para você que está assistindo a live fake, né? Você que está assistindo a estreia, é um conteúdo pré-gravado. Logo depois, aí sim vai ter uma live, só que vai ser no Instagram. Então, eu indico para você que você não pause o conteúdo, você que está vendo a estreia, assista a estreia como se fosse uma live, que é para quando for no final da live, você ir lá para o Instagram para a gente fazer uma live complementar, e sim, live tirando todas as dúvidas, né? Porque se você fizer a pausa, aí depois quando você voltar, que terminar no seu tempo, no meu, ó, já faz tempo que terminou, e quando você for para a live do Instagram, a live já pode ter terminado. Então, nesses 3 dias a gente vai ter sempre a estreia aqui no YouTube e depois a gente vai ter a live no Instagram. Deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o Emerson Saraiva, eu sou o fundador do Eleja-se, né? Eu preparei aqui esse material também, só avisando para você, você vai receber esse material em PDF lá no grupo VIP depois do evento. Então, eu sou formado pela UEPB, sou jornalista, diretor de arte e mídia formado pela UFCG, sou mestre em comunicação formado pela UFPB, tenho especializações e cursos técnicos tanto no Brasil quanto no exterior e tenho mais de 15 anos de docência no ensino superior, já dei aula em cursos de graduação, pós-graduação, MBA em várias universidades e também em instituições privadas. Deixa eu te contar um pouco sobre minha história. Eu trabalho há mais de 35 anos nesse mercado de comunicação, de marketing de uma maneira geral. Em 1988, não é porque eu sou velho não, é porque eu comecei novo, eu tinha 16 anos, trabalhava numa produtora de vídeo e foi quando eu fiz a minha primeira campanha eleitoral, editando os programas do horário eleitoral da televisão. Então, isso foi em Campina Grande, na Paraíba, minha terra natal. Já fiz campanhas em todo o Brasil, mas continuo morando aqui na Paraíba, porque Campina Grande, inclusive, tem uma história muito forte na política. Campina Grande é onde nasceu, onde nasceram os diários associados de Assis Chateaubriand. É uma cidade que tem o empreendedorismo muito forte, a força política da cidade, não apenas na Paraíba, mas em todo o Nordeste é muito grande. Então eu acredito que teve uma importância muito grande o fato de eu ser e estar em Campina Grande para desenvolver as competências e as habilidades que eu tenho hoje, né? Eu trabalhei desde 88, eu venho trabalhando em praticamente todas as campanhas eleitorais. Em 88 era campanha municipal, eu trabalhei em campanha municipal. Em 90 eu já trabalhei em campanha de governador. E aí 92, 94, 96, 98, 2000, e 2, e 4, e 6, e 8, e 10, e 12, 14, 16, de todas as campanhas, de alguma maneira eu trabalhei. Em algumas eu trabalhei muito mais, em outras eu trabalhei um pouco menos, mas trabalhei em todas as campanhas. Só que aí o que é que acontecia? Normalmente eu trabalhava nas campanhas de maneira sazonal. Então, quando chegava o ano da campanha eleitoral, eu trabalhava na campanha eleitoral. Quando acabava a campanha, eu ia trabalhar no mercado comercial, trabalhei com eventos, trabalhei com shows, trabalhei com muitas áreas e desenvolvi também habilidades em outras áreas, diretor de arte, fotógrafo. Então, tem muita coisa que eu faço aí nesse mercado. Em 2008, eu sempre fui muito interessado nessas questões de tecnologia, de inovação. E aí, em 2008, eu fiz a minha primeira campanha eleitoral já direcionada para o mercado digital. Eu já entendia que existia um elemento digital muito forte, que viria muito forte nos anos seguintes. E aí, em 2008, eu já fiz uma campanha em que a pegada foi uma campanha muito digital. A gente usava naquele tempo, o pessoal não tinha internet. Só para você ter uma ideia, a gente gravava os vídeos da campanha em DVD e distribuía DVD para a galera, né? A gente colocava aplicativo para você tirar foto com um candidato no site. Você entrava no site, você subia uma foto sua e aí na sua foto a gente colocava por cima, a gente colocava a foto do candidato
como se você tivesse tirado uma foto com ele. Isso em 2008, né? E aí, em 2018, 10 anos depois, foi quando eu entendi que a chave virou. Em 2019, eu fundei o Eleja-se, esse projeto que hoje é o que move minha vida. A gente tem uma equipe hoje com mais de 15 pessoas trabalhando com a gente exclusivamente no Eleja-se, e eu hoje trabalho praticamente exclusivamente com marketing político, com estratégia eleitoral no Eleja-se, inclusive com resultado muito bom para você que está assistindo aqui, participando desse evento, com a perspectiva de negócio, de trabalho, uma perspectiva econômica, financeira. São dados públicos, né? O Eleja-se dessas duas últimas eleições, 2020 e 2022, a gente faturou mais de R$ 1 milhão. Então, é um projeto que, além de tudo, financeiramente, é um projeto muito bem sucedido. E eu costumo dizer sempre, né? Se eu conseguir, eu aqui, sair da Paraíba, de Campina Grande, já velho, né? Comecei o Eleja-se, hoje eu estou com 50 anos, então eu comecei o Eleja-se com 48 anos. Quando tem gente que já está parando de trabalhar, eu iniciei esse projeto. E depois que eu iniciei o projeto, a gente teve esse resultado todo. Imagina você aí que está de olho e num cenário muito mais propício, que é o que a gente vai conversar sobre as eleições de 2024. Explicando para você o que é a jornada marqueteira eleitoral, como eu já disse a vocês, é um evento de lançamento de uma formação que nós vamos realizar ao longo dos próximos meses para você que quer se qualificar, você que quer trabalhar, você que vai se candidatar, e é direcionado para quem? Para profissionais de comunicação e marketing, assessores, pré-candidatos, coordenadores, dirigentes partidários, empreendedores, aquela galera que a gente chama de outsider, que é o cara que está completamente por fora do mercado de marketing político, de estratégia eleitoral, e diz, olha, tem uma oportunidade aí. E eu coloquei aqui curiosos também, né? A gente sempre tem essa galera que diz, eu gosto de entender sobre tudo, eu gosto de saber sobre tudo, então eu vou assistir às aulas desse cara aí sobre marketing político, marketing eleitoral, porque de repente tem uma sacada aí interessante até que você pode utilizar no seu mercado. Eu não estou dizendo que você vai vir para o mercado de marketing político, mas de repente você pode utilizar alguma ideia que eu passar aqui para você, você pode utilizar aí no seu mercado, na sua atividade. Agora deixa eu explicar para quem não é. Esse evento não é para você que não acredita no marketing digital, não acredita que redes sociais sejam interessantes para uso na política, no marketing político, na estratégia eleitoral. Para você que tem esse entendimento assim, cara, eu não tenho mais muito o que aprender, eu já sei de tudo, eu não estou precisando, né? Para que eu vou perder, né? Não indico você perder tempo aqui comigo, se você já sabe de tudo. Esse evento não é para quem sabe de tudo, é para quem já sabe muita coisa, é para quem não sabe tanta coisa, mas é principalmente para quem está querendo aprender. De repente você sabe até mais do que eu, mas olha, eu posso validar algum conhecimento que você tem, ou posso trazer algum elemento que você não tem aí e que vai fazer você até refletir sobre uma melhoria que você pode fazer no seu trabalho. Então, esse evento não é para quem não acredita em marketing digital, não é para quem não acredita também que as campanhas do ano que vem não serão uma oportunidade. Se você acha que a campanha do ano que vem vai ser uma campanha como qualquer outra, que o marketing digital não vai ter tanta importância, que não vai circular grana para quem trabalhar nessa área, que os candidatos vão conseguir encontrar mão de obra facilmente, não vai ter problema de mão de obra, vai ter, em cada esquina você vai encontrar um coordenador de campanha, um marqueteiro, um produtor de conteúdo. Então não faz sentido você ficar aqui assistindo esse conteúdo, é melhor você ir lá para a sua Netflix, pega uma série lá, faz uma pipoca, pega um refrigerante e deixa a gente trabalhando aqui com a galera que está entendendo que tem alguma coisa acontecendo para as eleições do ano que vem, né? A gente vai falar sobre o quê? Serão 3 aulas, né? Então, cada aula a gente vai trabalhar uma temática. Na aula de hoje, eu vou falar sobre o cenário mercadológico da campanha de 2024. Só para você entender, eu tenho viajado o Brasil todo. Hoje a gente faz mentoria para mais de 10 candidatos a prefeito em todo o Brasil.
eu faço palestras em todo o Brasil, faço treinamentos, faço consultorias, né? Só no ano passado, só para você ter uma ideia, em 2022, quando fechou 2022, eu fui fazer as contas lá, só viagem aérea eu fiz 67 viagens o ano passado. Então eu passei, sei lá, passei uma boa parte do ano dentro de um avião e isso me fez conhecer muito profundamente o cenário político eleitoral nesse momento e as perspectivas para o ano que vem. Então eu vou lhe trazer, inclusive, alguns dados que são dados que nós aqui no Eleja-se compilamos, pesquisamos e eu vou entregar para você esses dados para lhe ajudar aí. Seja você um pré-candidato, seja você um profissional ou até quem está tentando, né, entendendo que vai ter uma oportunidade aí, vai vir para esse mercado, você que não está no mercado ainda. Então eu vou te mostrar como é que vai ser o mercado de 2024. Amanhã, na aula de amanhã, eu vou te mostrar como construir a sua marca profissional e como prospectar clientes, né? Onde é que você vai fazer a sua pescaria. Então hoje você vai ter um panorama do cenário eleitoral, do cenário do marketing eleitoral para o ano que vem. Amanhã eu vou te mostrar como construir, né? Se você entender que esse mercado é interessante, que você quer mergulhar nesse mercado, você quer investir nesse mercado, amanhã eu te mostro como construir sua autoridade e mostro também como prospectar clientes, né? Onde é que tem cliente aí na sua região, como é que você chega junto, como é que você se aproxima dessas pessoas. E na última aula eu vou falar de uma dor que é gigantesca para quem trabalha no mercado, tanto para quem vai contratar como para quem vai ser contratado, que é a tal da precificação. Emerson, quanto é que eu cobro pelo meu trabalho, né? Eu já entendi que o mercado vai ser muito forte no ano que vem, eu já entendi como é que eu vou construir minha marca, eu já entendi onde é que eu vou buscar cliente, agora eu quero saber quanto é que eu vou cobrar. Então, no terceiro dia, eu vou lhe explicar isso e vou também, no terceiro dia, te fazer uma oferta especial para você vir para a minha formação marqueteiro eleitoral. Se você não quiser, o meu grande desejo é que você chegue ao final desses 3 dias entendendo, valeu a pena ocupar meu tempo aí escutando aquele cara ali, porque ele me falou algumas coisas que mesmo não fazendo a formação, vão agregar muito valor ao meu trabalho. Vamos lá. Como nós chegamos aqui? Agora a gente já está entrando no conteúdo duro da nossa aula de hoje, né? Como foi que nós chegamos aqui? A jornada, essa jornada que a gente está trabalhando hoje, ela não começa hoje. Essa jornada começou em 1988, exatamente naquele ano em que eu entrei nesse mercado, foi quando a jornada começou, a minha e a do mercado, de certa maneira. Por quê? Em 1988, esse ano ficou marcado porque foi o ano ali, aquele ano pós-redemocratização, né? A gente vinha de um regime militar e foi quando se entendeu que as eleições, que o processo eleitoral ele estava sendo feito de uma maneira mais livre, de uma maneira mais democrática, né? Que qualquer pessoa poderia concorrer e que qualquer pessoa poderia ser eleita e também que a linguagem, né? A linguagem das campanhas eleitorais ela ficou mais livre, né? A palavra certa é essa. Até 1988, o que a gente tinha era uma campanha, aquela campanha, a famosa campanha do corpo a corpo, do cara a cara, a campanha dos comícios, né? Você não é dessa época, talvez. Eu sou da época que a gente saía de casa para ir ver os comícios na rua, né? A rua com aquelas gambiarras de lâmpada, aí estacionava um caminhão, colocava um carro de som, tinha banda, né? Tinha show, naquele tempo tinha o showmício, né? Os políticos, para você ser político naquela época, você precisava ser um grande orador, você precisava falar bem, você precisava ter o dom da oratória, o dom da palavra, né? Então, as campanhas, elas eram muito na rua e elas eram campanhas muito puxadas para o entretenimento, né? Existia muita política, existia muito discurso político por trás, mas o que você buscava até 1988, o que os candidatos tentavam fazer, buscavam fazer, era tirar o eleitor de casa e levar o eleitor para um ambiente onde ele criasse uma experiência que o eleitor saísse dali dizendo, eu vou votar nesse cara. Por quê?
porque esse cara fala muito bem, porque o comício dele tinha muita gente, porque o comício dele estava muito organizado, porque a banda que tocou no comício dele era muito boa, o artista que se apresentou era muito bom, o locutor do comício era fantástico, animava a galera e tinha muita gente com bandeira e tinha fogos e tinha tudo isso. Então era a época dessa campanha imersiva, né? Aquela campanha que você saía de casa para participar da campanha. A partir de 1988, que foi justamente no ano em que eu comecei a trabalhar nesse mercado, a gente viu a chegada das campanhas eletrônicas, né? Foi quando o horário eleitoral de televisão e de rádio ficou mais forte, né? A televisão já estava chegando a todo o Brasil, todo mundo tinha televisão em casa, e aí os candidatos entenderam, olha, tem um negócio diferente aqui. Por quê? Porque as pessoas já estavam mais resistentes a ir para os eventos, e aí os candidatos entenderam por que as pessoas não querem mais ir para o comício, por que as pessoas não querem mais participar das minhas programações de rua, porque as pessoas estavam em casa, na frente da televisão, assistindo novela, assistindo jornal, e aí foi onde a política se movimentou para ocupar espaço na televisão, ocupar espaço no rádio. Obviamente que esses horários de propaganda eleitoral foram os próprios políticos que criaram, porque eles entenderam que precisavam chegar na população através desses canais, e aí foi quando começou a era da propaganda eletrônica, né? A era de ouro do marketing político, né? A campanha era publicitária, os horários eleitorais dos principais candidatos eram verdadeiras superproduções, eram coisas, enfim, cinematográficas. A gente teve os grandes marqueteiros brasileiros, né? A gente teve a época de Nizango Anais, a época do grande, saudoso Duda Mendonça, Geraldo Walter foi outro grande expoente nesse mercado, né? Fez campanhas, esses três fizeram campanhas memoráveis, né? E aí o que eu posso entender é que naquela época a gente foi trazido para a política a visão de mercado, né? Não à toa que se popularizou o termo marqueteiro, né? Então, Duda Mendonça, o grande marqueteiro que mudou a imagem de Lula, né? Que criou a história do Lulinha, Paz e Amor, né? Nizango Anais, o cara que fez a campanha de Fernando Henrique Cardoso, né? Até hoje eu me lembro da música de Dominguinhos, né? Levante a mão, levante a mão. Isso era puro Nizango Anais, né? Então, essa foi a época dos grandes marqueteiros, eu acredito que é a época de ouro do marketing político. Isso foi até 2008, né? Eu acredito que essa época ela durou muito forte até 2008. A gente pode entender que ali até 2012, 2014, a gente ainda teve ecos, mas a gente teve um período de transição que começou em 2008, que foi quando eu, inclusive, fiz a primeira campanha, já falei para vocês, a primeira campanha direcionada para o digital. Eu acredito que a transição começou ali e foi quando se entendeu que a campanha poderia ser digital, né? A campanha, a gente já tinha essa mudança de comportamento, essa nova mudança de comportamento, que o eleitor, no primeiro momento, ele ia para a campanha de rua, depois ele ficava assistindo televisão em casa, depois ele já ficava em casa ali na frente, nesse momento, 2008, mais na frente do computador. Então o computador chegou na casa do eleitor e naquela época o eleitor começou a acessar a internet. Era uma internet ainda rudimentar, né? Então você tinha, eram sites, eram blogs, né? Não era uma internet como a gente tem hoje, a internet das redes sociais. Até já tinha, a gente tinha o Orkut naquela época. Eu me lembro que nessa campanha de 2008 que eu trabalhei, eu usei o Orkut na campanha, né? Mas aí a gente teve esse momento e eu acredito que esse momento ele culminou em 2018 em nível nacional. Foi quando a gente teve, inegavelmente, o fenômeno Bolsonaro. Foi quando Bolsonaro se elegeu utilizando a força da internet, utilizando a força das redes sociais, dando um bypass ali, né? Bolsonaro não tinha programa de televisão, Bolsonaro não tinha programa de rádio, era minúsculo o tempo que ele tinha na televisão, ele não tinha grana, ele usou muito bem as ferramentas das mídias digitais. Mas Bolsonaro não surfou só nessa onda, a gente teve outros políticos, a gente tem, por exemplo, fenômenos como Jean Willis, né? Um cara que ganhou um programa, um reality show
e começou a trabalhar muito bem a comunicação digital dele depois do reality show, a repercussão do nome dele, fez essa transição para a política e também conseguiu ter um resultado muito bom. A gente tem um outro tipo de fenômeno, a gente tem, por exemplo, Tiririca, né, que foi também um fenômeno que funcionou muito através dessa movimentação nas redes sociais, uma campanha, um candidato de protesto, um voto de protesto, que soube utilizar muito bem a mobilização popular e conseguiu ter esse resultado. Mas a gente também tem fenômenos como o Movimento Brasil Livre, né? O famoso MBL. O MBL é sim um movimento que se fundou, se lastreou na comunicação digital. Se não existisse a internet, se não existissem as redes sociais, o YouTube, essas ferramentas que hoje estão tão populares, naquela época não eram tão populares, mas foi a partir daí que o MBL se criou. Então a gente tem aí uma terceira fase que chega com as mídias digitais, né? Então, de 88 a gente teve a mídia eletrônica, eu acredito que ela dominou ali até 2008, e aí, em 2008, a gente teve a mudança para o digital, que também teve uma transição, eu acredito, de 10 anos. Em 2018, ela se consolidou. E aí, o que a gente tem é uma mudança. Antes, você tinha essa visão da visão de mercado, né? Então, os marqueteiros olhavam para a eleição com a visão de mercado, e agora o que a gente tem é um pouco menos de mercado, ainda tem bastante mercado, mas é muito mais as campanhas. As campanhas chegaram como campanhas de relacionamento. Então, no primeiro momento era a campanha show, depois era a campanha propaganda e agora é a campanha relacionamento. É isso que eu entendo. A gente teve essa jornada do marketing eleitoral. A gente teve em 2008, nos Estados Unidos, o fenômeno de Obama, que eu acredito foi o grande fundador desse olhar de todo mundo para o marketing digital. E a gente tinha o Orkut aqui em 2018, o fenômeno de Bolsonaro. Aí, por que eu acredito que 2024 será a campanha das redes? Eu tenho defendido muito isso. E aí, para não dizer que é coisa da minha cabeça, que é coisa que eu estou inventando, eu fui buscar uma base teórica, uma base científica até, para basear esse entendimento, né? Eu fui pescar ali no modelo, na teoria, na lógica dos 6Ds dos exponenciais. É uma teoria criada por um cara americano chamado Peter Diamandis, ele que é o fundador da escola Singularity, é uma escola de inovação, de futurismo muito forte que existe no mundo. Alguns brasileiros já tiveram a oportunidade de participar de cursos da Singularity. E aí esse cara trabalhou essa lógica aqui que eu trouxe para vocês, que são essas fases, né? O que Peter Diamandis defende é que toda nova tecnologia, toda nova realidade, toda inovação, ela passa por 6 etapas até que ela esteja consolidada, até que ela seja o mainstream, ela seja o que todo mundo usa, né? E aí eu fiz essa analogia dos 6Ds dos exponenciais com o mercado eleitoral, né? Em 2004, 2008, foi a primeira fase que a gente chama de digitalização. Então é aquilo que eu já citei para você. 2004 e 2008, a gente teve a chegada dos sites, a gente teve a chegada do e-mail, já tinha candidato trabalhando com e-mail, a gente teve a chegada dos blogs, né? Então os primeiros blogs, né? Naquele tempo ainda chamava de weblog, né? Os jornais eletrônicos, então os jornais já começaram a entrar na internet. Então você tinha, naquela época, o jornal eletrônico era basicamente uma versão, um PDF, uma versão eletrônica do jornal impresso, mas já estava presente nas redes sociais. A gente teve as web rádios, as web TVs, né? E a gente teve as primeiras redes sociais, né? A gente teve, por exemplo, o Orkut aqui no Brasil, foi quem dominou essa época. Então, de 2004 a 2008, a gente teve o período de digitalização. Esse período, ele acontece sem que as pessoas notem, né? Então, a digitalização ela estava acontecendo no mundo, algumas pessoas estavam notando, mas a população em geral não sabia que essa internet estava vindo, as pessoas não tinham acesso. Se você fizesse
uma pergunta, uma pesquisa na rua, uma enquete. Você sabe o que é internet? Muita gente não ia nem saber entender, responder o que era internet. Então, esse foi o processo de digitalização, de você entender que dava para fazer versões digitais do que existia no mundo real. Em 2012, a gente teve uma segunda etapa, que é a etapa da decepção, né? A gente teve algumas campanhas com um bom trabalho digital. Eu, especificamente, tenho uma experiência muito legal de uma campanha que eu fiz em 2012, que eu usei uma lógica que pouca gente utilizava na época. Quando a maioria das campanhas trabalhava uma lógica que produzia o programa do horário eleitoral da televisão e simplesmente pegava esse programa e jogava esse programa na internet, eu trabalhava com uma lógica diferente. Eu fazia o programa para as redes sociais, para o Facebook, para o YouTube. Naquela época o Facebook já estava relativamente forte, então eu pegava o conteúdo, jogava no Facebook e uma versão do conteúdo que ia para as redes sociais, eu colocava na propaganda eleitoral, né? Por que essa época a gente pode entender como uma época de decepção? Porque essa época, essa fase de decepção na teoria dos 6Ds, ela funciona bem dentro dessa lógica. É a época dos experimentos, dos testes. A gente tem alguns cases muito isolados, muito próprios, assim, você vai encontrar, se você pesquisar, você vai encontrar candidatos que se elegeram em 2012 utilizando a força da internet, mas são casos muito raros. Por quê? Naquela época, e por que a gente entende que é a época da decepção? Porque não adiantava você fazer a melhor campanha do mundo para o digital, porque o eleitor não tinha acesso. Então o eleitor ele já sabia, já existia um entendimento do que era Facebook, as pessoas já sabiam em 2012, as redes sociais já existiam, o YouTube já existia, o Facebook já existia, mas as pessoas não tinham acesso. Então era uma coisa que não funcionava, não chegava na base. Por isso, a gente pode entender que foi a decepção. Em 2016, a gente pode entender a terceira fase, que é a disrupção. O povo já estava nas redes, né? E aí tem uma inversão para você ver como é rápido o avanço da tecnologia. De 2012 para 2016, a gente teve uma inversão de papéis. Por quê? Em 2012, alguns poucos candidatos investiram no digital e tiveram até um bom resultado, mas o eleitor não estava lá. Em 2016, aconteceu o contrário. Em 2016, o eleitor, principalmente o eleitor mais jovem, o eleitor das grandes cidades, esse eleitor que tem uma conexão maior com a tecnologia, mais educado e tal, ele já estava nas redes, mas aí a gente tem um problema que os candidatos não estavam. Os candidatos não estavam entendendo que a rede social era um bom caminho, era uma boa opção. A gente teve candidatos que se deram muito bem, que viram na frente, apostaram nesse novo mercado e se deram muito bem, mas a maioria dos candidatos, eu particularmente, na campanha de 2016, eu fiz 8 campanhas para prefeito em 2016. E a maioria dessas campanhas, quando o cara vinha me contratar, a conversa dele era sempre a mesma. Olha, eu não entendo esse negócio de rede social, isso candidato, eu não tenho esse negócio de rede social, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não sei o que é YouTube, eu não sei como é que isso funciona, mas tem uma turma jovem aqui, tem uma galera aqui que está dizendo que isso pode ser interessante, então eu queria lhe contratar. E aí sempre vinha com aquela história, né? Olha, faça aí um orçamentozinho, faça aí um custozinho barato, faça aí uma coisinha simples, né? Porque o cara não acreditava, então ele queria só estar presente ali. E aí muita gente perdeu oportunidade por conta disso, porque o eleitor já estava conectado, uma boa parte do eleitor, e a gente sabe que esse eleitor conectado, ele transmite para os outros eleitores, então não adianta você dizer, não, mas não era todo mundo, mas quem estava, o cara que entrou, esse cara que entra na tecnologia primeiro, né, o early adopter, esse cara, ele é sempre um formador de opinião. Então, o cara que estava no Facebook, ele naturalmente ele era um formador de opinião. Então, se você como candidato chegava nesse cara, você conseguia chegar na população. Então, 2016, a gente teve alguns casos de sucesso e aí eu já vou liberar aqui para você que está assistindo aqui esse lançamento, eu vou liberar o nosso primeiro presente para você. Na verdade, não é um presente,
é apenas uma indicação de um conteúdo para você. Essa campanha de 2016, eu fiz uma campanha que foi muito bem sucedida. Era uma candidatura que alguns diziam, inclusive, que a candidatura ia enfrentar problemas para se eleger. Era uma cidade que tem segundo turno e as pessoas diziam que não tinha como vencer se não fosse no segundo turno, numa campanha apertada, e foi uma campanha que venceu no primeiro turno, com uma diferença gigantesca de votos. E você assistindo esse documentário, que eu vou mandar o link para você, se você ainda não assistiu, você vai ver, principalmente no final do documentário, pelos números que a gente teve na campanha, o quanto o digital foi predominante para o resultado dessa campanha. Então, se você já assistiu, você já sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu ainda, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, para você que está no grupo do WhatsApp, nós vamos mandar o link desse documentário. É um documentário que está no YouTube, mas ele não está aberto para todo mundo, né? Ele é um conteúdo que ele não está liberado para todo mundo. Então eu vou mandar o link para você poder assistir esse documentário e entender por que em 2016 foi a campanha, a etapa da disrupção. Em 2018 e 2020, a gente teve o que eu considero que seja a etapa da desmonetização. A gente teve um novo modelo de compra de voto, né? Você que é da política, que atua na política, que conhece a política, sabe o quanto é forte essa cultura da compra de voto no Brasil. Essa desmonetização, ela aconteceu porque as pessoas entenderam que existia uma nova maneira de comprar votos, né? E aí os candidatos passaram a trabalhar comprando votos, mas não com dinheiro. Eles passaram a comprar votos, por exemplo, com atenção, dando atenção ao eleitor, né? Entrando ali nas redes sociais, conversando com os eleitores, interagindo com os eleitores, prestando serviços. Também é uma maneira de comprar votos, que quem sabe usar as redes sociais compra votos prestando serviços, dando informação, ensinando para o eleitor como ele tem direito a um determinado acesso a um determinado direito, como ele pode resolver um problema, como ele pode se livrar de alguma coisa que ele está com alguma demanda ali para resolver no poder público, ou até fora do poder público, né? A gente teve candidatos que se elegeram prestando serviço em várias outras áreas, em direito, em informação, em comunicação, até em entretenimento, né? Não deixa de ser uma prestação de serviço. Se você é um cara engraçado e você está ali conversando com as pessoas, isso também aconteceu. Então, os políticos entenderam que a jogada não era mais grana, a jogada era outra. Em 2018 e 2020, a gente teve muitos candidatos. Eu não estou dizendo ainda que é a maioria. Calma, que para você que está dizendo assim, mas foi uma minoria. Foi sim uma minoria, mas foi uma minoria que não foi essa minoria, esse fenômeno, ele não aconteceu porque todo mundo foi para o digital e uma minoria teve sucesso. Não. Ele teve sucesso porque uma minoria, essa minoria que foi para o digital, que soube trabalhar bem as redes sociais, ela teve sucesso. Então é muito importante você analisar esse aspecto. Eu não estou dizendo que todo mundo fez campanha digital em 2018 e 2020 e se elegeu. Eu estou dizendo que quem fez bem feito em 2018 e 2020 se elegeu. Quem fez muito bem feito, quem trabalhou muito bem, se elegeu. Então tinha uma oportunidade aí que muita gente não soube aproveitar. E esse novo jeito, né, essa desmonetização do mercado, ela aconteceu por quê? Por esse entendimento de que não era a compra de voto, não era mais com dinheiro, era com outros ativos que são muito importantes, né? E também porque as pessoas conseguiram entender que nas redes sociais, rede social, você pode criar a sua própria rede social. Então os candidatos eles começaram a criar, e aí foi quando surgiram muito forte esses movimentos da esquerda, da direita, do conservadorismo, do liberalismo, das pautas, né? Determinadas causas, então a causa da mulher, a causa
do público LGBTQIA+, a causa das pessoas pretas, dos negros. As narrativas também ficaram muito fortes, né? A narrativa anticorrupção, a narrativa, né? Então todo mundo usou uma narrativa e isso tudo as pessoas entenderam que não era grana, era ideia, era conteúdo, era presença, né? Não é dinheiro, é atenção. A grande briga em 2018 e 2020 foi a atenção. Aí 2020, eu posso citar 2020 como desmonetização e também como desmaterialização, porque a campanha de 2020 foi, todo mundo lembra, foi a campanha da pandemia. Então, mesmo que a força, os candidatos precisaram desmaterializar sua campanha. Não dava para fazer campanha de rua, então tinha que fazer campanha digital. Então, eles não foram porque eles gostaram, eles foram porque eles tinham que fazer. Eu mesmo teve vários candidatos que eu atendi na campanha de 2020 que eles chegavam para mim e diziam, olha, eu ia fazer uma campanha completamente diferente, mas agora, com essa história da pandemia, eu vou precisar ir para o digital e eu preciso que você me ajude. E aí o que foi que os candidatos entenderam? Que é muito melhor, é muito mais tranquilo, você consegue atingir muito mais pessoas com muito menos esforço, com muito menos grana, né? Você consegue ter uma assertividade muito maior a partir das redes sociais, das mídias digitais, da internet. E aí, a campanha, a gente pode entender que nesse cenário, todo mundo foi fazer, é diferente do cenário de 2018, porque em 2018 poucas pessoas fizeram bem feito e quem fez bem feito se deu bem, mas você era muito preto e branco, ou fazia ou não fazia. Em 2020 todo mundo foi obrigado a fazer, e aí mesmo quem fez mal feito se deu bem. Isso fez com que os políticos entendessem, olha, é muito melhor, dá um resultado muito melhor, custa muito mais barato, então vamos fazer assim. Só não deu certo, eu entendo, ou para quem não fez. Então, eu tenho certeza que quem não fez uma boa campanha digital, a não ser, obviamente, que tenha usado outros métodos, mas a gente não está falando disso aqui, mas quem não fez uma campanha digital não teve um bom resultado. Quem fez uma boa campanha teve muito mais resultado, e quem fez uma campanha mediana num cenário onde o outro não fez, também teve um bom resultado. Quem também não se deu bem foi quem não fez uma boa campanha diante de alguém que estava fazendo uma boa campanha. Então eu tive também situações em que a gente estava em cidades que os dois candidatos estavam utilizando o marketing digital, mas só um candidato estava utilizando o marketing digital de uma maneira realmente profissional. E aí teve um resultado muito melhor. A gente também teve a desmaterialização porque a gente entendeu, né, que a campanha de 2020 foi a campanha da nuvem, do trabalho remoto, das equipes híbridas, né? A campanha se deu, o comício foi trocado pela live, os conteúdos virais começaram a aparecer, teve candidato de uma cidade pequenininha que viralizou no Brasil todo, as fake news funcionaram muito na campanha de 2020 e também na campanha de 2022, então foi a campanha da desmaterialização. E para 2024, o que a gente vai ter é a campanha da democratização. É a última fase dos 6Ds dos exponenciais. Então, em 2024, a gente vai ter uma campanha que ela é democratizada porque a internet está completamente democratizada. Então, hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet e eu posso dizer para você, com experiência própria, eu moro num sítio no interior da Paraíba. Todos os meus vizinhos, eu tenho um vizinho que não tem banheiro dentro de casa. O banheiro fica fora de casa, mas dentro de casa ele tem internet. Toda casa que você passa aqui no interior da Paraíba, eu não sei como é no seu estado, mas aqui no interior da Paraíba, que é um dos estados mais pobres do Brasil, toda casinha que você passa no sítio, ela pode não ter uma garagem, ela pode não ter um móvel bom, mas toda casa tem aquela anteninha, com aquela anteninha branca da internet de rádio. Eu, inclusive, por exemplo, já estou utilizando inclusive a internet por satélite, né? Aquela internet do Elon Musk, a internet da Starlink. Hoje eu estou usando ela e não é uma coisa que seja inacessível, né? Eu acredito que vai ser uma coisa que vai se popularizar muito mais, principalmente até 2024. Então, a internet está democratizada, as plataformas estão democratizadas, então hoje todo mundo tem acesso, sabe utilizar Instagram, o WhatsApp é praticamente
unânime, todo mundo, todo celular hoje em dia tem o WhatsApp, né? E o conhecimento ele também está democratizado. O conhecimento de estratégia, de técnica, de ferramentas. Então antes, na minha época, eu não consegui fazer nenhum curso de marketing político. Hoje em dia, bastava eu seguir o Eleja-se e seguir mais alguns amigos meus que eu já estaria tranquilo. Eu já dizia, eu tenho mais conhecimento hoje gratuito do que eu teria se eu fosse fazer uma pós-graduação em São Paulo, na SPM, na época em que isso era muito raro. Então a democratização ela também chega no conhecimento. Todo mundo tem acesso ao conhecimento sobre marketing político, sobre estratégia, inclusive em eventos como esse que você está participando aqui, em infoprodutos como os infoprodutos que eu tenho, calendário de ideias, meu e-book, meu curso de marketing político, minha comunidade, inclusive na formação que a gente vai lançar daqui a 3 dias, né? Hoje, amanhã e depois a gente tem aula gratuita aqui e no dia 6 a gente vai lançar a formação. Então, é por isso que eu acredito que 2024 será a campanha das redes. Se você não acredita nisso, problema seu, porque isso é uma realidade e eu trouxe esse cálculo aqui para mostrar para você. Inclusive tem uma observação ali no slide, quem chega na frente bebe água limpa. Mesmo sendo a 6ª fase, ainda existe muita gente que não está atento a isso e é por isso que eu estou fazendo esse evento aqui para você, para lhe trazer essa clareza, essa consciência do que vai acontecer no ano que vem. E agora eu vou falar para você sobre o que eu acredito que será o perfil dos candidatos no ano que vem. Eu acredito que a gente vai ter basicamente 3 perfis de candidatos. A gente vai ter o visionário, né? O visionário ele consegue ver as vantagens e vai investir prioritariamente em uma campanha inteligente e profissionalizada. O visionário é aquele cara que entendeu que quanto mais cedo você entra, menos esforço você tem e menos gasto você tem. Então eu já vejo hoje aqui no Eleja-se, particularmente, todos os dias eu recebo mensagens, recebo directs, recebo participação, comentários nas postagens, participação nas caixinhas de pergunta do Instagram. Eu recebo muita gente dizendo, olha, eu estou vendo que o ano que vem eu preciso começar agora, já era para eu ter começado antes. Então a gente vai ter esse perfil. Aí a gente tem o candidato pragmático. Esse candidato pragmático é o cara que ele entende uma coisa. Veja se você presta atenção aqui, ó. O que sempre funcionou foi saber surfar a onda. Porque a gente tem o político que tem aquele entendimento que é assim, que sempre funcionou, sempre vai funcionar. Então é só eu fazer o que eu sempre fiz que vai dar certo. Provavelmente esse político, ele é um cara que ele conseguiu entrar na política justamente porque ele viu que alguma coisa não estava funcionando e ele trouxe uma coisa nova. Aí, qual é o problema? Ele trouxe essa coisa nova e agora ele acha que essa coisa nova vai funcionar para sempre. Ou seja, ele está cometendo o mesmo erro do cara que ele destruiu ali, o cara que ele tirou da política, que estava fazendo algo que não funcionava mais, ele entrou com algo novo. Mas esse cara, esse não é o perfil do pragmático. O perfil do pragmático é aquele que entende que ele precisa olhar para cada eleição, como cada eleição é, e dizer o que é que vai funcionar nessa. Na outra eu sei o que foi que funcionou, porque eu surfei nessa onda. Nessa aí o que é que vai funcionar. Então o pragmático é aquele cara que ele simplesmente vai dizer o que é que vai funcionar. É mídias digitais? Então vamos investir nas mídias digitais. E a gente tem o cético, né? O cético é aquele cara que ele acredita no jeito antigo de fazer campanha, não pretende investir no digital, mas ele será forçado pela conjuntura. Ele é aquele cara que vai entender, rapaz, eu não sei como é que isso funciona, eu não sei como é esse negócio de rede social, mas eu não vou arriscar não. Eu vou fazer um investimento aqui, eu vou pegar uma parte da campanha e vou botar para rodar. Até porque ele será forçado a isso pela conjuntura. Ele vai ver o opositor dele fazendo, ele vai ver as pessoas próximas dele dizendo, oh, você não tem não, qual é o seu Instagram, né? Você chega para um candidato, qual é o seu Instagram? Ah, não tenho Instagram. Qual é o seu YouTube? Você está postando vídeo no YouTube? Você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Como é que eu faço para baixar o seu material de campanha? Você pode me mandar pelo WhatsApp? Então esse cara, mesmo cético, mesmo não sabendo direito para que serve isso, ele vai entender isso. Inclusive eu coloquei uma frase ali, em 2024, ou você usa o marketing digital na campanha, ou você perde. E esse vai ser o sentimento dos candidatos para o ano que vem. Aí a gente tem o perfil dos profissionais de marketing eleitoral, né?
ano que vem eu estou sempre dizendo isso, vai ser a maior oportunidade de todos os tempos. Então você tem 3 perfis de profissional. Você tem o primeiro, que é o oportunista. Ele consegue ver a oportunidade, entende a conjuntura e vai investir na preparação. Esse oportunista, ele sabe que em um cenário onde o conhecimento está disponível para todos, o diferencial está no conhecimento avançado e no investimento em cortar caminhos. Por exemplo, esse cara que é oportunista, ele está entendendo assim: se eu ficar olhando ali tudo que sai no Eleja, se eu vou anotando e eu vou estudando, eu vou conseguir fazer campanha muito bem. Se eu olhar outros perfis, eu vou olhar o perfil de Lucas Pimenta, eu vou olhar o perfil de Gisele Metter, eu vou olhar o perfil de Fred Pirillo, eu vou olhar o perfil de Dani Braga, vou olhar o perfil de Márcio. Aí ele começa a olhar e ele diz: pô, isso aqui já me dá uma base muito boa. Mas ele está entendendo que é mais do que isso, porque aquilo que ele está tendo acesso gratuito, todo mundo está tendo acesso. Então ele pode chegar numa situação em que ele tente usar o conhecimento que ele pega gratuitamente, aquele conhecimento mais raso, mais superficial, e aquilo não vai servir para ele. Vai ter um momento em que ele vai precisar tomar uma decisão muito importante e ele vai dizer: cara, tá me faltando agora tá me faltando, né, o que a galera chama de estofo, né? Tá me faltando base. E aí ele vai entender que precisa fazer um investimento para aproveitar essa oportunidade com todas as forças que essa oportunidade tem. Inclusive, uma coisa que a gente vai ver muito no ano que vem é transição de carreira. Você vai ter muita gente que vai estar trabalhando nas campanhas, você vai dizer: cara, você é o quê? O cara vai dizer: eu sou cientista social, eu sou professor de geografia, eu sou isso, eu sou aquilo. Por quê? O cara já é bom em redes sociais, o cara já é bom em comunicação, e ele olha e diz: olha, esse mercado aqui está bombando. Então esse é o oportunista, é o cara que vai aproveitar a oportunidade. Depois você tem o procrastinador. Ele entende o cenário, mas ele vai deixar para agir apenas quando a demanda crescer. Esse procrastinador é aquele cara que vai deixar para a última hora, né? Então ele tá vendo: rapaz, Emerson tá dizendo que esse negócio vai estourar. Porque eu vi uma live com fulano disse que vai estourar. Porque eu vi uma matéria saindo no jornal falando sobre isso. Porque eu vi que o fundo eleitoral vai ser 5 bilhões no ano que vem. Como é que os caras vão gastar esse dinheiro? E aí ele vai ficar deixando. Não vai aproveitar todas as oportunidades, vai tentar correr atrás e pode até conseguir. Mas uma coisa que eu posso dizer: para você que é dessa turma dos procrastinadores, você vai ter muito problema. Porque se você começa agora, se você se prepara agora, se você constrói a sua carreira agora, constrói sua marca, prospecta os clientes, né, constrói sua autoridade, monta sua equipe, treina todo mundo, você vai chegar na campanha tranquilo. Se você for deixando, cada dia que você deixa é um dia que você perde lá na frente e você vai ter que fazer na correria. Então, não apenas sua campanha. A campanha que você fizer, você como candidato, você como profissional, né? Aqui a gente está falando de profissional. Você como profissional, sua campanha vai ser muito mais corrida, muito mais estressante, mas também você vai ter muito mais risco de derrota. E tem aquele profissional que eu adoro o orgulhoso, né? O cara acha que 2024 será igual às campanhas passadas e que já sabe tudo que precisa para se dar bem. Então, esse vai ser o que eu entendo que vai ser o maior derrotado da campanha. Porque esse cara que é o orgulhoso, que está dizendo: eu não preciso me qualificar, eu não preciso fazer curso, eu não preciso assistir aula, eu não preciso participar de evento, esse negócio que esse cara posta na rede social, isso é tudo groselha, isso não serve para nada. Esse cara, ele, das duas uma, ou ele vai ser atropelado pela molecada, e aí pode ser pela molecada interna ou externa. Pode ser ele aqui tomando conta de uma campanha de um candidato dizendo: não, eu já faço campanha há 40 anos, eu sei como é, eu vou fazer o que sempre funcionou, vai ser carreata, vai ser comício, vai ser passeata, vai ser isso, vai ser aquilo, e pode deixar que isso sempre funcionou e sempre vai funcionar. Aí vai vir uma molecada fazendo a campanha do opositor, vai passar por cima dele. Ou vai ter uma galera dentro da própria campanha que vai começar a fazer alguns movimentos ali dentro da campanha, e o candidato vai olhar e vai dizer: o que essa molecada está fazendo está funcionando melhor. Eu vou dar razão a essa galera aqui. E aí o cara lá, o orgulhoso, vai ser desmoralizado. Esse é a segunda opção, né? Ele vai ser desmoralizado, a galera vai atropelar ele,
ou então, mesmo que não atropele, ele vai fazer uma campanha e quando terminar os caras vão dizer, olha aí, tu dissesse que não ia ter digital, tu dissesse que não ia ter tráfego pago, tu dissesse que não ia fazer isso, olha aí, tá todo mundo fazendo e agora a gente não tá fazendo porque tu não se preparou, porque tu não tá pronto para fazer isso. Então esse é o orgulhoso, né? Se você é orgulhoso, vou logo avisando, é melhor você sair da live agora, porque eu só tô aqui para lhe fazer raiva, eu só tô aqui para lhe mostrar que você tá errado, né? Eu respeito sua opinião, mas você tá errado. Porque o ano que vem a realidade vai acabar com esse seu posicionamento. Aí vamos lá, deixa eu falar aqui das oportunidades de 2024. A gente já está chegando aqui no final da nossa primeira aula. Eu preciso avisar para você que essa vai ser mais longa, porque a gente fez toda aquela apresentação no começo para poder entrar no conteúdo. As próximas aulas elas serão mais curtas, mas preste atenção aí que a gente vai falar sobre o mercado. Quais são as 4 grandes áreas de atuação para você que quer trabalhar no mercado do ano que vem? Primeiro, a agência de marketing. Essa agência de marketing pode ser individual, pode ser em sociedade, pode ser um coletivo ou pode ser um empresário. Então, por exemplo, você tem uma agência que já existe e aí você vai migrar para o mercado. Você já trabalha com publicidade de uma maneira geral. Você vai para o eleitoral. Você vai criar uma agência, uma urgência, né? Então você vai criar um MEI e você vai dizer, olha, eu tenho uma agência que eu produzo conteúdo, que eu faço isso, faço aquilo e tal, vou fazer um curso para entregar muita qualidade para os meus clientes. Você pode fazer uma sociedade, então você chama alguém, diz, ó, vamos formar aqui, eu e tu, vamos montar uma agência. Eu sou o produtor de vídeo, ó, Léo que está gravando aqui a gravação. Então Léo vai chamar e vai dizer, olha, eu produzo vídeo, tu é social media, então vamos montar uma agência aqui nós dois. Então essa é uma oportunidade, montar uma agência de marketing em sociedade. Você tem os coletivos, né? Então você pega um diretor de arte, pega um produtor de vídeo, pega um social media, pega um gestor de tráfego, junta, vamos montar uma agência para atender o mercado. Alguém vai precisar exercer a liderança do ponto de vista da estratégia, mas essa é uma possibilidade. E tem o empresário, né? Aquele cara que olha a oportunidade e diz, eu vou montar uma agência. Eu nunca trabalhei com marketing, nunca trabalhei com publicidade, às vezes é até o político que diz, eu vou montar uma agência. E aí ele contrata os profissionais, ele monta a estrutura, ele cria o CNPJ, ele cria uma marca, ele começa a divulgar essa agência para pegar essa oportunidade no mercado. Ele monta uma agência como ele montaria um restaurante, uma pizzaria, uma sapataria, enfim, qualquer coisa. A segunda oportunidade é para você que vai trabalhar com a coordenação de campanha, mas não você, pessoa física, coordenando a campanha. É muito mais para você que quer pegar a campanha, toda a parte de comunicação, de marketing, de estratégia, então você vai terceirizar a campanha. É o que a gente chama de modo QG. Modo QG é aquele quartel-general. O candidato lhe contrata e aí você monta um quartel-general para ele, ou seja, não é uma agência. Você está trabalhando para ele, operacionalizando toda a parte da campanha. Então você contrata os profissionais, você contrata a mão de obra, você monta a estrutura física e aí é basicamente como se o candidato terceirizasse a campanha para você. Esse é um formato que eu posso garantir para você que vai ter muita demanda, porque vai ter muito candidato que vai dizer, não, eu não quero fazer a campanha, eu quero contratar alguém para cuidar da campanha para mim. E aí ele pode contratar você. A terceira oportunidade é como produtor, né? Produtor aqui que eu estou falando é o profissional que vai trabalhar em uma determinada função, né? Você pode trabalhar, né? Aqui eu coloquei enxoval. Enxoval é aquele kit que a gente entrega para o candidato. Ó, tá aqui sua marca, as aplicações, tá aqui o seu jingle, tá aqui o seu clipe, tá aqui a configuração das suas redes sociais, tá aqui alguns materiais básicos. Isso é o que a gente chama de enxoval. Você pode trabalhar com produtos e serviços específicos, então você vai ter social media, copy, produção de conteúdo pode entrar foto, vídeo, direção de arte, mobilização, inteligência, pesquisa, consultoria. Aí você tem a linha de produção, você pode criar uma linha de produção para fazer, por exemplo, jingle, ou para fazer vinheta, ou para fazer mascote, ou para fazer identidade visual. Então você pode trabalhar como produtor de um determinado material de campanha, como você tem, por exemplo, as gráficas, como você tem, então você pode trabalhar isso no âmbito do digital. Você tem o que a gente chama de produtos de prateleira, que são produtos que você produz aquilo e o cliente vem e consome. Então você pode ter, eu vou dar um exemplo de produto de prateleira, jingle. Jingle, você pode pegar, por exemplo, um jingle
E aí você diz, olha, eu tenho esse jingle aqui. E aí você personaliza esse jingle de acordo com o cliente. Então, ó, chegou aqui José, candidato a vereador, número 12345. Então você muda lá, então é um produto de prateleira que tem lá, você faz alguma personalização. Tem uns que nem personalização precisa, é uma planilha, é um curso, você pode até montar o seu próprio curso, né? O curso de social media para vereador, o curso de fotografia para sombra, né? O chaveirinho, aquela pessoa que anda com o candidato. Então você pode também entrar nesse aspecto. E a questão dos conteúdos-chave, né? Você pode criar conteúdo-chave para a campanha. Então você pode criar videoclipes, você pode criar vídeos de apresentação, você pode produzir entrevistas diamante. Então tem muita coisa que dá para fazer nessa área do produtor. E finalmente a quarta oportunidade é para o candidato marqueteiro, né? Porque a gente vai ter, como eu já mostrei para você, vai ter uma escassez muito grande no mercado. Nas próximas aulas eu vou me aprofundar nisso, mas tem o candidato que ele aprende, né, dentro da lógica do faça você mesmo. Então, ele tem o cara que aprende para fazer, não, eu vou aprender, eu mesmo vou fazer minha campanha. Para vereador é plenamente possível. Você aprende, junta mais uma, duas pessoas, você mesmo faz sua campanha com um custo muito mais baixo do que se você fosse contratar alguém e até com uma qualidade maior, porque você está trabalhando de uma maneira muito mais personalizada. Você tem um cara que aprende para treinar, então ele aprende, eu vou aprender agora, e aí depois eu vou pegar a minha equipe e eu vou treinar a minha equipe. Então eu vou aprender, vou aplicar, né, adaptar para a minha realidade e vou treinar a minha equipe. Tem um cara que aprende para saber, né? Então ele aprende para ele estar ali na campanha e o pessoal diz, olha, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, então ele vai participar da estrutura, ele não vai treinar a equipe, mas ele vai contratar uma agência e ele vai dizer, ó, gente, eu fiz um curso aqui, eu entendo disso, então vamos trabalhar aqui dentro dessa lógica. E o aprender para contratar, que é também esse caso, inclusive do cara não ser enganado, né? Então, ó, fiz um curso aqui, não venha dizer que não dá para fazer, não venha dizer que o tráfego é assim, não venha dizer que esse site tem que ser assim, porque eu aprendi e eu sei como é que funciona, né? O mercado das campanhas, a gente já chegando aqui na fase final da aula, o que é que eu entendo que vai ser o mercado do ano que vem? Primeiro, em números aqui para você, a gente vai ter o ano que vem 5.570 prefeitos e 5.570 vice-prefeitos, porque eu faço a conta também do candidato a vice-prefeito. Tem várias campanhas em que você precisa fazer uma campanha específica, um atendimento específico, ter um cuidado específico com o candidato a vice-prefeito. Isso, inclusive, é interessante para o candidato a prefeito. Se você é candidato a prefeito, a melhor opção que você tem é ter uma estrutura de comunicação para você e ter uma estrutura de comunicação que atenda também ao prefeito. Pode ser uma mesma estrutura ou pode ser estrutura diferente, mas você entender que o vice-prefeito, quanto melhor for a comunicação dele, mais valor ele vai agregar. Você pode até esconder ele no governo. No governo você diz, não, fica aí quietinho na sua. Mas na campanha você precisa dar muita ênfase para o vice-prefeito. Aí a gente vai ter vagas para 58.208 vereadores. No total, gente, dá quase 70 mil vagas que vão ser disputadas nas eleições do ano que vem, computando aí também os vice-prefeitos. E olha que eu não estou computando primeira-dama, que também é um mercado interessante, né? A verba, a gente vai ter uma verba de 5 bilhões. O ano passado foi 4,9 bilhões, essa verba deve se repetir, pode até que seja ampliada, mas na pior hipótese a gente vai ter 4,9 bilhões do FEFEC, né, que chama carinhosamente de fundão, é Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, mas a gente também tem um fundo eleitoral, o fundo partidário, que também é colocado nas campanhas. Então, com certeza vai chegar a 5 bilhões. Agora, os candidatos, a gente vai ter menos candidatos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem mais verba, a gente tem menos candidatos. Por quê? Porque a gente teve as fusões partidárias, vários partidos se fundiram. A gente tem as federações, então, partidos, por exemplo, que hoje fazem parte de uma federação com 3 partidos, os 3 partidos só podem lançar, é o caso, por exemplo, do PT, da Rede e do PSOL. Eles fazem parte de uma federação. Então, se antes, né, a gente tem essa mudança também das vagas mais um. Antes, a lógica para vereador era o quê? Cada partido poderia lançar o número de vagas da Câmara mais 50%. Então, no caso de uma Câmara com 11 vereadores,
você poderia lançar 11 mais 5, 16 vereadores. Agora é 11 mais 1, é o número de vagas mais 1. Então só pode lançar 12. E no caso de uma federação, a federação que iria lançar, pela lógica, né? Você tinha ali 11 mais 5, 16. 16, 32, 48. Quem ia lançar 48, agora só pode lançar 12. Por que eu estou passando isso para você? Porque é preciso você entender que a gente já está no turno zero. Tem o primeiro turno, segundo turno, a gente está no turno zero. Principalmente você que é candidato a vereador, precisa entender que se você não começar agora, você corre o risco, inclusive, de ficar sem vaga para disputar, sem vaga na nominata. Então é por isso que eu estou fazendo esse alerta, que é preciso se preparar agora. Porque quem é candidato a vereador precisa trabalhar de maneira antecipada, inclusive para garantir a vaga na nominata. E garantindo a vaga na nominata, já chegar forte, porque vai diminuir o número de candidatos em relação a 2020, mas vai aumentar a concorrência. E aqui o último dado que eu queria trazer para você, eu deixei por último, é um dado aqui que nós construímos, essa tabela é uma tabela que nós construímos aqui no Eleja-se. A gente foi lá, pegou os dados do TSE e construiu dado por dado para trazer para você, que é para você entender como é que aqui no Eleja-se a gente divide as cidades, né, os municípios. A gente tem 5.570 municípios, como eu já falei para você, e aí hoje a gente usa essa lógica do nano, micro, pequeno, médio, grande e mega. É uma lógica que é muito utilizada nas redes sociais, né? Você tem o nano influenciador, micro influenciador, pequeno. A gente trouxe essa nomenclatura para facilitar o entendimento. Então o Brasil tem hoje 1.467 municípios com até 5.000 eleitores. Isso é o que a gente chama aqui no Eleja-se de nano-eleitorado. É um eleitorado, o menor nível de eleitorado que você vai ter, menor número de eleitorado que você tem. Isso representa 26,34% do eleitorado brasileiro hoje. Aí a gente vai ter 1.375 cidades, municípios, com 5.001 a 9.999 eleitores. Esses dados, eu preciso dizer que esses dados são de 2020, né? Então, obviamente que a gente vai ter algumas modificações. Tem para cima e tem para baixo. Então, eu estou me segurando no último dado que a gente tem, que é da eleição de 2020. Então, a gente tem 24,68% das cidades que tem até 10 mil, entre 5 e 10 mil eleitores, arredondando aqui. E aí você já vai entender aí que 50% das cidades do Brasil, elas têm até 10 mil eleitores. Então você tem aí metade mais ou menos desses 50% até 5 mil, metade de 5 mil a 10 mil. Aí depois a gente tem o maior volume em uma faixa só, que é de 10 mil a 49.999, arredondando para 50. Você tem 2.246 municípios, isso representa 40,32% dos municípios do Brasil, né? É o maior número de municípios em uma faixa, mas ainda perde para aquela faixa até do 10 mil. Então, a gente vai entender que até 10 mil vai dar quase 50%, de 10 mil a 50 mil vai dar em torno de 40%, de 50 a 200 mil, a gente tem 385 municípios, que dá 6,91%. Então, são municípios, esses municípios aí você vai ter um número maior de vereadores, é possível que você tenha um número maior de candidatos a prefeito, você tem uma disputa mais profissional, uma disputa mais acirrada, as verbas estejam mais concentradas nessas cidades, então é um mercado que economicamente é muito interessante. Depois você vai ter os grandes municípios, né? Os municípios com grandes eleitorados, que vão de 200 mil a 1 milhão, são apenas 85 cidades no Brasil, representa apenas 1,53% do município que tem isso. E aí, por que eu coloquei 200 mil? Porque a partir de 200 mil é quando você tem segundo turno. E aí eu entendo que numa cidade que tem segundo turno, naturalmente a campanha fica mais profissionalizada. Então aí é um mercado muito bom para você que vai ter um produto mais profissional, um produto em que você vai trabalhar de uma maneira que você precisa que o candidato faça um investimento maior e que você vai ter um produto que ele vai ser usado numa campanha mais profissional. E finalmente você tem 12 cidades com mais de 1 milhão de eleitores no Brasil, representa apenas 0,21%. Por que eu trouxe essa tabela aqui para você? Porque às vezes o pessoal fica muito de olho no número de eleitores, né? Ah, tem o número de eleitores e aí essa cidade tem mais eleitores, essa cidade tem mais pessoas, essa cidade tem mais... Mas quando você usa outra lógica, você olha
o percentual não do número de eleitores, mas o percentual do número de cidades, você vai ver que o maior volume de clientes que você vai ter, esse é o nosso olhar aqui no Eleja-se do ponto de vista empresarial, o maior número de clientes está naquela faixa de 10 a 50 mil eleitores. E aí eu já vou passar para você, baseado nisso, uma tarefa, né? Porque aqui é aula e tem tarefa no final da aula. Então, para amanhã, para o conteúdo de amanhã, para a aula de amanhã, eu vou querer que você faça duas tarefas. Primeira tarefa, você vai analisar quantos municípios com cada perfil tem na sua região. Como é que vai funcionar isso? Você vai estabelecer um raio de 300 quilômetros da sua cidade. Né? Por que eu estou colocando 300 quilômetros? Porque no contexto de uma campanha eleitoral, 300 quilômetros é um raio seguro para você trabalhar em campanhas que você vai atender presencialmente. 300 quilômetros, a pessoa liga para mim agora e diz, Emerson, estourou uma crise aqui na cidade, eu pego o carro, em 3, 4 horas eu estou lá. Então é um percurso que dá para você fazer tranquilamente. Então faz a conta aí. Faz um raio de 300 quilômetros da sua cidade e olha quantos municípios você tem. Até 5, de 5 a 10, de 10 a 50, de 50 a 200, de 200 a 1 milhão e mais de 1 milhão. Aí você já vai ter uma visão de mercado, a aula de hoje era sobre isso, você vai ter uma visão de mercado. Você vai dizer, olha, minha cidade está numa região onde a maioria dos municípios são até 5 mil. Então eu posso trabalhar para esse público. Né? Não, minha região tá, a galera tudo, é só cidade grande, então eu posso trabalhar isso, é mais misto. Né? E a segunda parte da tarefa é pensar em quais serviços você prestaria para candidatos de cada perfil. Então você vai chegar e vai dizer, olha, minha cidade, eu tenho aqui para nano, eu prestaria tal serviço, para micro, tal serviço, para pequeno, tal serviço, para médio e assim vai. Você pode, obviamente, você pode dizer, olha, se não tem perfil de cidade grande aqui perto da minha casa, da minha cidade, então eu nem vou pensar em um produto para isso, mas eu vou pensar em qual produto eu poderia oferecer, você que é profissional, qual produto eu poderia oferecer para nano, micro e pequeno. E você que é político vai entender onde é que sua cidade se encaixa, porque aí qual é a clareza que você vai ter aqui? O nível de concorrência que você vai ter de prestadores de serviço. Se você está numa cidade, por exemplo, até 5 mil eleitores, você vai ter um nível, né? Essas três primeiras, né? De 5 mil até 50 mil, você vai ter um nível de concorrência muito grande, porque são muitas cidades precisando de mão de obra e pouca mão de obra no mercado. E aí pode justificar você treinar sua própria mão de obra, você mesmo se qualificar para isso. Então, esse era o nosso primeiro encontro. Como eu já disse, ele foi bem mais demorado do que os próximos. Os próximos vão ser, eu vou mais direto ao ponto, não tem apresentação, então a gente vai direto ao ponto. E agora eu quero lhe convidar, você que está assistindo aqui durante a estreia no YouTube, eu quero convidar você para ir lá para o Instagram, que aí quando terminar aqui essa estreia, a gente vai para o Instagram, eu vou lá para o Instagram fazer uma live de tira dúvida. Então qualquer dúvida que você teve aqui, qualquer questão que você queira levantar, Emerson, me esclarece mais sobre isso, me fala mais sobre isso, sobre essa questão de mercado, vai lá para o Instagram, que eu vou passar ali uns 40 minutos, 1 hora, conversando com você sobre isso, tirando todas as suas dúvidas sobre a aula de hoje. E amanhã, 8 horas da noite, mais uma vez, dia 4 de outubro, 8 horas da noite, estreia a nossa segunda aula. Para você receber, como eu já falei, para você receber o link do documentário que eu citei aqui, vai lá para o grupo no WhatsApp, que a gente vai mandar exclusivamente nos grupos de WhatsApp, né? E se você também quiser receber essa apresentação aqui, com essa tabela e com todas as informações que a gente ainda vai mostrar, você também tem que estar lá no grupo do WhatsApp. Né? Então a gente vai colocar aqui no comentário aqui do YouTube, a gente vai colocar o link para o grupo do WhatsApp, mas também tem lá na bio do Instagram, tem nos stories do Instagram. Se você não achar, manda um direct para a gente no Instagram que a gente te manda. Então muito obrigado, boa noite para você que está assistindo a estreia, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que está assistindo a qualquer momento. Valeu!